Para quem não conhece o nome ayahuasca, acho que a maioria das pessoas conhecem, também conhecido como Santo Daime, né? A ayahuasca aí é uma bebida enteógena usada pelos nativos, mais de 70 e tantas tribos no Brasil usam como rituais, inclusive religiosos, mas também com funções medicinais. Vamos lá para a minha opinião sobre o uso para quem usa paroxetina ou outros antidepressivos. A ayahuasca, ela contém duas plantas, um arbusto e um cipó. Um desses componentes é alucinógeno, ele tem dimetiltriptamina. O outro componente tem uma coisa que a gente chama de inibidor da mal. Não decorem isso, é só para vocês entenderem para onde vai a minha opinião. Esses dois componentes são importantes nesse chá, porque um ajuda o outro no efeito buscado quando se usa o chá. Muitas pessoas podem já ter ouvido falar na internet que melhoraram da depressão, melhoraram da ansiedade com ayahuasca. Vocês podem não encontrar pessoas que tiveram crise de pânico com ayahuasca ou ativaram um quadro de ansiedade com ayahuasca. Podem não encontrar essas pessoas, mas elas também existem. Então você vai encontrar várias opiniões a respeito. A minha linha de raciocínio aqui com você não é para falar sobre contra, a favor, sobre qualquer coisa, é para você entender efeito e aí nós vamos juntos tirar nossas próprias conclusões. O DMT, que tem a dimetiltriptamina que tem nesse chá, ela ativa receptores cerebrais estimulantes. Receptores ali no nosso cérebro que dão a sensação buscada por quem usa. O que é a sensação? A sensação alucinógena, o efeito psicodélico, alteração da percepção de tempo, alteração da percepção de espaço, uma introspecção profunda pode acontecer, também uma variação emocional intensa naquele momento, uma experiência fora do normal, né? Fora daqui do comum, porque é uma experiência alucinógena. Inclusive é chamado de psicodélico. E há uma linha, inclusive, da psiquiatria que estuda os psicodélicos, tá? O que pode acontecer de efeitos que não são esses? Existem efeitos físicos que a pessoa pode sentir. Náusea, vômito, diarreia, uma sensação corporal horrível, tontura, palpitação. Já atendi pacientes vindo de um ritual de ayahuasca em crises e mais crises, né, na sequência de dias. O que a gente precisava? Bloquear esse efeito estimulante que estava apresentando naquele momento. Então, existe um potencial de efeitos colaterais, mas a gente precisa pensar uma coisa. Por que muita gente fala e há pessoas que falam sobre melhoras e há estudos sobre os efeitos da ayahuasca em quadros psiquiátricos? Porque ele atua nesse receptor 5-HT2. E para os que buscam aí a ação dos remédios, pode encontrar que antidepressivos tipo a paroxetina que a pessoa perguntou, né, e alguns outros como duloxetina, venlafaxina, né, sertralina, você pode encontrar informações na internet que eles também atuam por esses receptores. E aí, seguindo esse raciocínio, a gente pode entender por que a ayahuasca tem sido estudada e qual a diferença entre você poder indicar um tratamento com uma substância e você não indicar. Qual é o grande lance? É que quando você toma 100 doses adequadas e a gente não tem dose protocolada adequada nos estudos seguros para uso de ayahuasca em quadros de ansiedade, quando você não sabe, quando você não tem, você tem um hiperestímulo desses receptores e a chance disso dar errado para alguém que tem um quadro é muito alta. A gente não tem esse controle disso de uma forma exata em dosagem.
para o que vai ser um hiperestímulo desses receptores, a gente chama de agonismo, né, desses receptores. Uma parte muito significativa dos medicamentos, inclusive esses que eu citei, eles não são agonistas completos desses receptores, eles são parciais. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o uso de medicamento, mas você tem doses que a gente considera segura para a maioria das pessoas. Só aquelas pessoas que têm mais sensibilidade que apresentam algum tipo de alteração quando tomam o medicamento. Então é o seguinte, a minha opinião, que é a pergunta, que é a fala da pessoa sobre o uso de ayahuasca em quem toma paroxetina, em quem precisa de ansiolítico, é que não há uma recomendação para você usar nessa condição. Não há uma recomendação formal para uso nessa condição, mas a psiquiatria está estudando isso. E essa área de psicodélicos, essa área tem se ampliado, tem muita gente interessada nisso e eu acredito que a gente vai chegar em uma série de dosagens e de novas abordagens por essas vias também. Mas ainda não pode ser uma recomendação, especialmente em quem tem história de transtorno afetivo bipolar, história de esquizofrenia, de transtorno de pânico, quem já tem diagnóstico, porque não há nenhuma possibilidade de você controlar esse efeito e desenvolver um quadro é uma possibilidade. E eu digo porque a gente recebe esses pacientes, né? Recebo pessoas que usaram, que tentaram e conheço pessoas que gostam, faz isso, acredita que faz bem e aí faz parte do que ela pessoalmente tem como experiência. Não há uma recomendação formal para isso, mas a experiência da pessoa e dentro daquilo que ela percebeu como bom, mas como recomendação formal, não.